Bom, gente, nessa aula vamos resolver alguns exercícios de provas. O primeiro deles é de uma prova da Previc de 2011, cargo de analista administrativo. Então, vamos lá. Com relação às normas constitucionais que regem a Previdência Social, julgue os itens a seguir. Os ganhos habituais do empregado, inclusive o valor pago em dinheiro, a título de vale-transporte, incorporam-se ao seu salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios. Essa questão está errada porque já houve decisão do Supremo de que tanto o vale-transporte não integra, quando pago, através de vale mesmo, em utilidade, não integra o salário de contribuição, quanto não integra o vale pago em dinheiro. Então, os ganhos habituais do empregado realmente, incorporam-se ao seu salário para efeito de contribuição e consequente repercussão dos benefícios. Mas no caso do vale transporte, em utilidade ou em pecúnia, ele não integra a base de cálculo das contribuições e, portanto, não se incorpora nem a base, nem repercute nos benefícios. Outra questão do concurso da Previc, questão de número 53. Na lei constam dispositivos sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária relativo ao atendimento de trabalhadores de baixa renda e daqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda. Por meio desses dispositivos, garante-se o acesso aos benefícios de valor igual a um salário mínimo e veda-se a estipulação de alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. Essa afirmação está errada. Na primeira parte está ok. Então, na lei constam dispositivos sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender a trabalhadores de baixa renda, trabalhadores que trabalhem por conta própria, que sejam de baixa renda, e também aqueles que sem renda própria se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que sejam de famílias de baixa renda. Agora, garante-se acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo? Sim. E veda-se a estipulação de alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados? Essa parte ela está absolutamente errada. Existe a previsão de alíquotas e carências diferenciadas. A lei já regulamentou a redução das alíquotas para 11% ou 5%, só o que ainda não foi regulamentado foi a redução da carência para obtenção do benefício de um salário mínimo, seja uma aposentadoria por idade, auxílio-doença, invalidez, salário maternidade. É assegurado o benefício de salário mínimo, tá? A alíquota contributiva é menor, mas não tem carência ainda diminuída. Agora, essa vedação aqui está errada. Questão também do concurso da Previc de 2011, de número 54. Para efeito de aposentadoria, assegura-se a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensam financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei, visto que a contagem recíproca constitui um direito assegurado pela Constituição Federal de 88 e o acerto de contas que deve haver entre os diversos sistemas de previdência social não interfere na existência desse direito, sobretudo para fins de aposentadoria. Essa afirmação, ela está correta. Então, para efeito de aposentadoria, a Constituição, ela assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana,
Então, quem contribuía para o regime geral passa num concurso, passa a ser protegido por regime próprio, pode trazer o tempo de contribuição que ele fez lá no regime geral para contar agora no âmbito do seu regime próprio, tá? Isso acontece e tem, né, dupla mão, né, de forma que, se fosse um servidor amparado por regime próprio que passasse a ser segurado do regime geral, esse segurado do regime geral também teria direito a trazer tempo de contribuição para esse regime. Então, os regimes, eles contam tempo de contribuição um do outro, existe reciprocidade de tratamento. E os regimes de previdência social, eles vão se compensar financeiramente, né, segundo critérios legalmente previstos. Então, se o regime próprio conta 5 anos de tempo de contribuição para o regime geral, hoje o servidor está, né, contribuindo para o próprio, mas no passado ele contribuiu 5 anos para o regime geral. Então, esse servidor ele vai poder trazer esses 5 anos do geral para o próprio, mas lá na frente, quando ele se aposentar, o próprio vai passar, por assim dizer, essa conta para o geral. Como se acontecesse nos seguintes termos: ei, regime geral, eu estou aposentando alguém que está contando 5 anos que vieram daí, tá? De contribuição para você, regime geral. Agora você vai ter que me repassar recursos proporcionalmente a esses 5 anos, tá? Existe compensação financeira entre os regimes que contam tempo um do outro, tá? Isso está correto. E, na verdade, a contagem recíproca é um direito assegurado constitucionalmente, e o acerto de contas, ele vai ser feito entre os diversos sistemas de previdência social, mas não interfere na existência desse direito de, né, contar tempo de um regime no outro regime. Então, o servidor não vai ser prejudicado, tá? Porque os entes não materializaram ainda a compensação financeira entre eles, tá? A União com o Estado, o município com o Estado, enfim, né? Houve contagem recíproca, tem que ser feita a compensação financeira. Mesmo que a compensação ainda não tenha se efetivado, o servidor pode contar aquele tempo que ele trouxe do regime geral para poder se aposentar, tá? Vamos lá. Outra questão da Previc: dos recursos arrecadados pela União com as contribuições sociais incidentes sobre o lucro, a receita ou faturamento das empresas destinados ao financiamento da Seguridade Social, é permitida a desvinculação de até 20% da arrecadação, o que diminui o montante das receitas que deveriam ser destinadas às políticas de previdência, saúde e assistência social. Isso está correto, tá? É a questão da desvinculação das receitas da União, da DRU, né? DRU. Tá? Então, é possível a União utilizar até 20% dos recursos arrecadados com as contribuições sociais sobre o lucro, né? Que é a CSLL, a COFINS, que é sobre receita ou faturamento, tá? E dessa forma está sendo retirado um recurso que deveria estar sendo destinado à Seguridade, à Saúde, à Assistência e à Previdência. A legislação brasileira, ao admitir a existência do orçamento da Seguridade Social e do orçamento fiscal, viola o princípio da totalidade orçamentária. Essa afirmação ela é falsa, está errada. É a própria Constituição que traz desdobramentos do orçamento, que prevê, né, 3 possibilidades de orçamento. Então, nós já temos lá o orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. Então, não há violação nenhuma a esse princípio. Por meio do regime de repartição simples, objetiva-se fixar taxa de custeio dos benefícios contratados, de modo que produzam receitas equivalentes às despesas do exercício. Nesse regime de repartição, não se necessita formar reservas, visto que as contribuições são estabelecidas em função dos pagamentos de benefícios previstos para o período, igualando as receitas às despesas.
Essa afirmação é correta. Quando se fala em regimes financeiros, nós temos regime de repartição simples, de capitalização e de repartição de capital de cobertura. O regime geral de previdência, ele segue o regime de financiamento na forma de regime de repartição. É um regime, né, orçamentário, onde eu tenho que ter receitas e despesas empatando. O regime de repartição, ele não conta com reservas. Então, se traça dentro daquele período, dentro daquele ano, o quantitativo de compromissos, ou seja, os benefícios que têm que ser pagos, assegurados a seus dependentes, e tendo em vista essa despesa com benefícios, vai-se atrás da receita necessária para esse pagamento. Então, né, as receitas e despesas são igualadas no período, porque esse regime ele não tem a lógica das reservas de benefícios concedidos, reservas de benefícios a conceder, isso não existe no regime de repartição. Questão aí da prova de AGU 2012, tá? Então, com base na jurisprudência do Supremo, julgue os itens a seguir acerca da Seguridade Social. Apesar de a emenda constitucional número 20 ter estabelecido um limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral, esse teto não se aplica ao salário maternidade da segurada empregada, devendo o valor do benefício, nesse caso, corresponder à integralidade da remuneração da empregada e cabendo à Previdência Social o seu pagamento, salvo no tocante à prorrogação por 60 dias da licença maternidade, cujo pagamento ficará a cargo do empregador. Essa afirmação está errada. Por quê? Veja bem, apesar de a emenda 20 não ter estabelecido, tá, um limite máximo para o salário maternidade na condição de teto do regime geral, a emenda 20 estabeleceu como máximo para o salário maternidade o teto, né, lá do artigo 3711, que é o teto do ministro do Supremo. Então, dizer que apesar de a emenda 20 ter estabelecido um limite máximo para os benefícios do regime geral, esse teto não se aplica ao salário maternidade da empregada, devendo o salário maternidade da empregada corresponder à integralidade da remuneração e a Previdência pagar essa integralidade da remuneração, salvo quando ocorrer aquela situação de prorrogação de 60 dias, né, em que o empregador é que paga. Realmente a prorrogação de 60 dias é o empregador que paga, mas até 120 dias quem paga o salário maternidade é a Previdência, mas a Previdência paga até um limite, sim. Esse limite é aquele valor do subsídio do ministro do Supremo que está previsto lá no artigo 3711. Então, não é que o salário maternidade da empregada não tenha limite algum. Tem sim, tem o limite que está lá no artigo 37 e se a remuneração dela passar desse limite, a Previdência não paga mais salário maternidade acima do limite do artigo 3711. Aí vai caber ao empregador fazer a complementação e não a Previdência Social. É a AGU 2012 ainda, com base na jurisprudência do STF, julgue os itens a seguir acerca da Seguridade Social. Em face do princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, a aplicação de novos critérios de cálculo mais benéficos estabelecidos em lei deve ser automaticamente estendida a todos os benefícios cuja concessão tenha ocorrido sob regime legal anterior. Está errada. Uma vez calculado o benefício, a renda mensal de benefício vai se sujeitar a reajustes para manter o seu poder de compra. Isso acontece uma vez por ano. Então, né, os benefícios da Previdência são reajustados pelo INPC. Agora, se houver uma mudança
na legislação que determinar novos critérios de cálculo mais benéficos, esses novos critérios não vão ser estendidos a um benefício que já foi calculado regularmente, corretamente, conforme a legislação anteriormente em vigor. Como o direito à proteção da seguridade no Brasil é garantido apenas aos segurados de um dos regimes previdenciários previstos em lei, o indivíduo que não contribui para nenhum desses regimes não faz jus à referida proteção. Errado. Seguridade envolve saúde, assistência social e previdência. A Seguridade não proporciona proteção no âmbito da saúde e da assistência apenas para quem contribui. Tá? Segurados e não segurados, ou seja, aqueles que contribuem e aqueles que também não contribuem, serão protegidos nas outras áreas da Seguridade Social. A saúde é direito de todos, tá? É um direito de cidadania, então não há que se falar em exigir contribuição para que o indivíduo tenha acesso ao SUS. Vamos lá. A concessão da pensão por morte, do auxílio reclusão e do salário família independe de carência. Então, para você resolver essa questão, você tem que se lembrar quais são os benefícios que exigem carência. Então, vamos lá. Aposentadoria por idade, 180 contribuições de carência. A aposentadoria por tempo de contribuição, 180 contribuições de carência. A aposentadoria especial, 180 contribuições. Então, as 3 aposentadorias aí exigiram carência. A aposentadoria por invalidez, 12 contribuições, em alguns casos se dá dispensa da carência. Auxílio-doença, 12 contribuições, em alguns casos dispensa de carência. O salário maternidade, em alguns casos, exige 10 contribuições, em outros, a depender da segurada, dispensa a carência. Então, quando você lembra de carências, tem que lembrar dos números mágicos. 180 contribuições, 12 contribuições e 10 contribuições. Então, aqui são aposentadorias. Aqui nós temos a aposentadoria por invalidez. E o auxílio doença. Aqui nós temos alguns casos de salário maternidade. Pronto, está aqui a carência. Então, aqui, se eu não tenho na minha lista de carência a pensão por morte, o auxílio reclusão e o salário família, eu concluo que isto que está aí está correto, que esses benefícios independem de carência. Próxima questão. O fato de um empregado perceber, em decorrência de acidente de trabalho, benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, não constitui óbice ao ajuizamento perante a Justiça do Trabalho de ação de indenização por dano moral e ou material decorrente do mesmo acidente de trabalho contra o empregador que tem agido com dolo ou culpa. Isso aqui, gente, não fosse esta incorreção aqui, não existe Instituto Nacional de Seguridade Social, Instituto Nacional de Seguro Social, isso aqui procede. Por quê? Porque vocês lembram da Constituição, lá no artigo 7º, que garante seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização no caso de dolo ou culpa desse empregador, tá? Então, o que acontece? O indivíduo sofre um acidente de trabalho, vai em busca de benefício acidentário lá no INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, passa a receber o seu benefício. Isso não é obstáculo de ele ir em busca de uma indenização junto à Justiça do Trabalho, tá? Então, aqui essa questão foi julgada nula, tá? Por conta dessa incorreção. Vamos agora questões da CESP 2013 TRT, questões de analista judiciário aí da 10ª região. Julgue as assertivas a seguir. O seguro-desemprego, concedido em caso de desemprego involuntário, é um direito constitucional dos trabalhadores urbanos, não fazendo jus a esse benefício os trabalhadores rurais. Cadê a uniformidade e equivalência de
tratamento para urbanos e rurais. Então, o seguro-desemprego também é garantido aos trabalhadores rurais. Essa afirmação está errada. Para fins de cumprimento das obrigações previdenciárias, equiparam-se à empresa, a cooperativa e a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, salvo o condomínio e a fundação sem fins lucrativos. Também o condomínio e a fundação sem fins lucrativos são considerados, empresas, são equiparados a empresas. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público nem receber incentivos fiscais, salvo os benefícios creditícios. Errado, não pode também receber, benefícios creditícios, tá? Então, é vedado tanto a questão aqui, tá, de contratar com o poder público, como é vedado o recebimento de incentivos ou benefícios fiscais ou creditícios. Vamos lá. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias do regime geral, excetuada exclusivamente a hipótese de exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Esse exclusivamente fez a questão ficar errada, porque a adoção de requisitos e critérios diferenciados, ela é uma ressalva no caso de atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e também para pessoas com deficiência. Em conformidade com as disposições constitucionais, têm direito ao salário família os trabalhadores empregados avulsos e empregados domésticos de baixa renda. Hoje essa questão está correta e aqui houve uma referência às disposições constitucionais, onde já se garante também ao empregado doméstico direito ao salário família. Então, empregado avulso e empregado doméstico de baixa renda tem direito a salário família. Cada um dos itens a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com base nas disposições do direito previdenciário. Marque a alternativa correta. Pedro, segurado da Previdência Social, foi dado como incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Nessa situação, tendo sido cumprida a carência exigida, Pedro terá direito à aposentadoria por invalidez após o gozo de, no mínimo, 2 anos de auxílio-doença. Não existe esse requisito de primeiro a pessoa ter um tempo mínimo de auxílio-doença para depois ser aposentada por invalidez. Então, essa afirmação está errada, ok? Então, no caso aqui, se ele é uma pessoa que está incapaz e suscetível de reabilitação para exercício de atividade que lhe garanta subsistência, ele vai, desde que cumprida a carência, ter direito à aposentadoria por invalidez. Não precisa passar por ficar 2 anos, recebendo auxílio-doença. José, com 16 anos de idade, não emancipado, vive às expensas de seu irmão mais velho, João, que é segurado da Previdência Social. Nessa situação, José é considerado beneficiário do regime geral de Previdência Social na condição de dependente de João. Então, José tem 16 anos, ele é não emancipado e vive, ele depende financeiramente do seu irmão mais velho, João, que é segurado da Previdência Social. Então, nessa situação, José é considerado beneficiário do regime geral na condição de dependente, tá? Essa afirmação está correta, tá? Então, é um irmão que tem idade até 21 anos, não emancipado, que depende financeiramente do seu outro irmão que é segurado, Então, ele vai ter direito a ser considerado como dependente de João. Marcelo, que é segurado especial da Seguridade,
por ser na forma da legislação especial, considerado pequeno produtor rural, foi eleito dirigente do sindicato representativo dos pequenos produtores rurais. Nessa situação, Marcelo passará a ser segurado na condição de contribuinte individual. Essa afirmação está errada, tá? Por que isso? Porque o dirigente sindical, ele mantém durante a sua investidura, o mesmo enquadramento que ele estava, em que ele estava antes. Então, se ele era um segurado especial e foi ser dirigente sindical de um sindicato de pequenos produtores, de trabalhadores rurais, ele continua enquadrado na categoria de segurado especial, ele não se torna um contribuinte individual. Ana, que é servidora pública federal, ocupante exclusivamente de cargo de livre nomeação e exoneração, no mês de dezembro de 2012, deu à luz gêmeos. Nessa situação, Ana terá direito ao benefício previdenciário denominado auxílio maternidade, correspondente ao menor vencimento do Serviço Público Federal por nascituro. Está errada. Por quê? Primeira coisa, que não existe benefício chamado auxílio maternidade, é salário maternidade. E esse salário maternidade vai corresponder à remuneração da Ana. A última remuneração é que define o valor do salário maternidade. Não tem nada de menor vencimento do Serviço Público Federal. E a última alternativa diz que a Antônia obteve guarda judicial para fins de adoção de Ana, menor em púbere de 2 anos de idade. Nessa situação, Antônia fará jus ao benefício previdenciário denominado licença maternidade por um período de 30 dias. Essa alternativa está errada. De novo, o nome do benefício está errado. Não é licença maternidade, é salário maternidade. A licença gestante é um benefício trabalhista, o salário maternidade é o benefício previdenciário. Hoje não importa qual é a idade da criança. Se a criança foi adotada ou assegurada, obteve guarda judicial para fins de adoção, ela vai ter direito a uma licença com recebimento de salário maternidade por 120 dias e não esses 30 dias. Então, aqui está errado, tá? Então, a alternativa que nós marcamos como correta, tá? É a alternativa B de bola, tá? Ok aqui? Então, nós vamos encerrar essa aula, tá? Até a próxima aula, gente.